Saudações em Cristo, a graça e a paz a todos, queridos irmãos. Eu desejo a todos, para aqueles que estão nos acompanhando a partir daqui do Brasil, saudações. Hoje estamos fazendo aqui uma transmissão em direto muito rápida. Estou passando aqui para trazer algumas notícias, digamos assim, notícias urgentes e rápidas para poder atualizar os irmãos em relação às coisas que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Aqueles que têm acompanhado nossas atualidades proféticas, as notícias ligadas aos eventos dos últimos dias, sabem que já fomos anunciando, né, que hoje seria o lançamento da encíclica Laudato Deum do Papa Francisco. Nesse preciso momento, queridos irmãos, eu falo para vocês a partir daqui de casa. Não tive um tempo suficiente para poder criar as condições no local específico onde temos feito as nossas gravações, as nossas apresentações, as nossas transmissões. Eu quero partilhar aqui com vocês algum resumo sobre essa carta encíclica Laudato Deum, para que os irmãos possam ter uma ideia do que realmente está nos esperando, tá, queridos irmãos? Como atalaia sobre os muros de Sião, nós precisamos estar atento com relação aos eventos que estão bem diante de nós. Vivemos num período, queridos irmãos, vivemos numa hora, num momento em que não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Eu não sei se o meu áudio está em perfeitas condições. Vou ver se vou confirmar aqui. Gostaria que escrevessem ali nos comentários se o áudio está em perfeitas condições. Deixa eu ver aqui. Ok. Acabei de verificar agora, né? Graças a Deus o áudio está a sair em condições. Então, queridos irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando agora em direito, essa foi uma transmissão assim bem que corrida, urgente, né? Porque infelizmente nós não tivemos com antecedência o organograma ou cronograma das atividades do lançamento do livro ou da encíclica papal Laudato Deum. E hoje pela manhã, ou seja, nesse período mesmo da tarde, tomamos o conhecimento através de algumas fontes, então, que seria hoje o lançamento no período das 15 horas, horário aqui de Brasil, né? Nesse caso, horário de Brasília. Aqui em Rondônia ainda são 14 horas. E acreditamos que são 19 horas, horário de Angola, e exatamente no período das 20 horas, horário de Angola, o Papa começará a fazer, então, será, nesse caso, a abertura oficial, né, desta nova encíclica Laudate Deum. Bom, queridos irmãos, o que é que poderá ter de novo nesse Laudato Deum? Como nós já temos mostrado aqui em nosso canal, nós sabemos que Laudato Si, a primeira encíclica do Papa Francisco,
centralizou-se exatamente nos assuntos climáticos. E com certeza, Laudato Deum não será diferente, irmãos. Laudato Deum não será diferente. Eu vou partilhar com vocês aqui a tela. Estamos aqui no site oficial do Vaticano, né? The Vatican News. E como vocês podem ver aqui, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês terem mais ou menos uma visão mais ampla, né? Ok? Penso que assim está bem melhor. Então, o que é o Laudato Deum? Né? Aqui diz que é o grito do Papa por uma resposta à crise climática. Percebam, queridos, que desta vez aqui o Laudato Deum não é um apelo. Se vocês percebem bem e se lembram muito bem, o Laudato Si, ele foi um apelo, né, às nações, às potências globais, para que tomassem medidas a fim de resolver, criassem mecanismos, políticas para a preservação do meio ambiente. Agora, conforme vocês veem aqui, agora Laudato Deum já não é apenas um apelo, não é apenas um apelo para que as grandes potências mundiais tomem medidas, mas agora Laudato Deum é um grito do Papa por uma resposta. Em outras palavras, o mundo está cansado de promessas, o mundo está cansado de falácia. Agora chegou a altura e o momento de se tomar uma decisão efetiva em relação à resposta do apelo feito pelo Papa em sua encíclica Laudato Si. De lembrar que nessa encíclica Laudato Si, o Papa Francisco deixa bem claro que há uma grande necessidade de se estabelecer um repouso para a Terra, né? E o Papa deixa bem claro que para a restauração do meio ambiente, políticas ligadas ao repouso sabático, que na realidade a gente sabe, quando eles falam de repouso sabático, é nada mais do que a introdução do domingo como dia de descanso, né? Eles deixam bem claro que os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos, né, os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Né? Isso foi uma declaração feita pelo Papa Francisco, né, numa das fontes de informação da própria Igreja Católica, né, de Catholic News Emergency, né? Foi uma publicação feita pela própria Igreja Católica, dizendo que é necessário que os cristãos, né, no ponto de vista do cristão, no que respeita à liberdade religiosa e do bem comum, isso foi exatamente no período em que o Papa escreveu a encíclica Nossa Casa Comum, né? Ele diz que aqui o contexto da casa comum é que nós precisamos abrir mão das nossas individualidades, né? Em nome da suposta liberdade religiosa, do bem comum de todos, deve-se procurar que os domingos, né, e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Quando a gente escuta o Papa falando de feriados legais, queridos irmãos, o que passa pela nossa mente? Né? É tornar como lei, né? É tornar como lei, legalmente falando, o domingo como o dia de adoração, o domingo como dia de repouso. E na encíclica Laudato Si, o Papa deixa bem claro que através da celebração da Eucaristia aos domingos, que se vai fazer a restauração do meio ambiente e também da família.
Então, vamos lá dar uma olhada aqui nessa nova encíclica, né? Aí o site diz que, publicada a exortação apostólica de Francisco, que especifica e completa a encíclica de 2015. Ou seja, essa encíclica, Laudato Deum, ela vem para completar, né? Ela vem para completar a encíclica de 2015, que nós sabemos que é a Laudato Si. Não estamos reagindo o suficiente. Percebam bem o que está sendo dito aqui no comentário aqui deste lançamento do Laudato Deum. Não estamos reagindo o suficiente. Estamos perto do ponto de ruptura. Crítica aos negacionistas. Indubitável a origem humana do aquecimento global. Diz, o compromisso de cuidar da casa comum nasce da fé cristã. Então, a gente começa a perceber que Laudato Deum já não é apenas um apelo, mas eles estão carecendo de resposta, porque ele diz aqui, não estamos reagindo o suficiente. O que seria agir suficientemente? Eu fiz menção agora de uma notícia recente, né? Num dos sites da própria Igreja Católica, dizendo que é necessário que se considera o domingo e os feriados sagrados da Igreja e que isso seja estabelecido legalmente, ou seja, seja estabelecido como lei. Agora, um pouco mais abaixo, começa aqui a fazer uma narração sobre o que eles esperam desta encíclica. Aqui diz, Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus tornou-se o pior perigo para si mesmo. Com essas palavras, conclui-se a exortação apostólica do Papa Francisco, publicada, né, que vai ser publicada daqui a pouco, em 4 de outubro. Um texto em continuidade com a encíclica Laudato Si de 2015, em 6 capítulos e 73 parágrafos. Então, este Laudate Deum, ele será composto de 6 capítulos e 73 parágrafos, olhando para a COP28 em Dubai. Então, começam já aqui a ver, queridos irmãos, começam a perceber que essa carta encíclica, ela foi direcionada especificamente para ser a fonte de orientação para a COP28. Lembrar, amados irmãos, que em 2015, quando o Papa Francisco lançou Laudato Si, exatamente foi na véspera em que iria se efetuar uma das COPs importantes, né? A COP26, somente não me atrasou. Então, dá para perceber que o Papa ele faz uma análise bem lógica, tá? Ele faz um exame milimétrico e sabe em que ocasião específica deve atuar no momento exato, sem falhar, tá? Então, lembrando que, olhando para a COP28 em Dubai, né, diz aqui há 2 meses, o sucessor de Pedro pretende fazer um apelo à corresponsabilidade, né? A corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas. Porque o mundo, diz aqui o Papa, está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. É um dos maiores desafios que a sociedade e a comunidade global enfrentam. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente vê aqui tem algumas outros desenvolvimentos, né? Ele fala aqui sobre os sinais das mudanças climáticas, cada vez mais evidente, né? Procurando aqui mostrar a urgência e a necessidade que se tem, né, para que
as grandes potências mundiais, então, possam atender este apelo, né? Agora é um pedido urgente, um grito de resposta que o Papa estará ou está pedindo para que se estabeleçam, então, legalmente aqui a questão do repouso, né, para restaurar a terra. Eu vou partilhar com vocês aqui mais uma análise de um dos bispos católicos, né, que ele fala aqui algo bem interessante sobre essa questão, né, relacionada a esta carta, tá? A essa encíclica Laudate Deum. O bispo Arnold diz assim: Laudate Deum será um firme apelo à ação para a criação. Vocês percebem que existe uma palavra no imperativo aqui, né? Nós vimos na primeira fonte de informação, da mesma fonte de informação aqui, que é o Vatican News, né? Ou melhor, a notícia anterior, dizia que Laudato Deum é um grito do Papa por uma resposta. Agora já não é um simples apelo, mas agora é para a resposta. E o bispo Arnold, lá do Vaticano, diz aqui em sua matéria que Laudate Deum será um firme apelo. Então aqui está sendo cobrado firmeza. E nós já vimos na matéria anterior que o propósito é que nesta COP28 possa se tomar, então, uma decisão firme, atendendo, então, os apelos de Laudato Si e agora também de Laudato Deum. De dizer também, queridos irmãos, que neste preciso momento ainda não temos uma versão digital do livro Laudate Deum. Acredito que talvez esta semana ou talvez na próxima semana já teremos provavelmente a versão digital desta mesma encíclica. Eu entrei, fiz várias pesquisas para encontrar pelo menos algum resumo do livro eletrônico digital. Não consegui até o momento, né? Quem sabe se a partir desta abertura oficial já poderemos ter o conteúdo digital desta encíclica Laudate Deum, mas temos apenas aqui alguns resumos, né, que nós estamos vendo a partir da própria fonte de informação oficial do Vaticano, que é o Vatican News. Então, continuando aqui a falar sobre o que esse bispo Arnold nos apresenta aqui em relação ao firme apelo à ação climática, que vai nos trazer aqui esta nova encíclica Laudate Deum, tem algo bem interessante que este bispo vai dizer aqui. De acordo com Dom John Arnold, bispo principal para questões ambientais da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales, o segmento do documento histórico de 2015 sobre a proteção do meio ambiente e os perigos das mudanças climáticas. Ele disse: será forte e dará um aviso urgente para a ação imediata. Percebam bem para as palavras que este bispo que ele usa. Queridos, nós estamos falando de alguém que é um responsável da Igreja Católica. Ele é um bispo, e não somente ele é um bispo, mas ele é o quê? Ele é o bispo principal, ele é o bispo principal para as questões ambientais. Tá? Ele é o bispo principal para as questões ambientais da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. E ele faz aqui esta observação que precisamos levar em consideração. Ele diz que Laudato Deum é uma resposta ao documento histórico de 2015 sobre a proteção do meio ambiente. E ele diz que será forte
e dará um aviso urgente para a ação imediata. Queridos, nós precisamos estar de sobreaviso. Este momento, queridos irmãos, é um momento histórico, é um momento profético. E precisamos, como povo de Deus, estar acompanhando esse evento, porque esse evento é de suma importância. Tá, queridos irmãos? Tem outro aspecto aqui interessante também, que esse bispo faz menção. Ó, aqui, irmão. Ele diz aqui, ó. Acho que a nova declaração do Papa Francisco será forte e dará um alerta urgente, mas, como sempre, ele terminará com aquele sentimento de esperança e aquela sensação de que, na urgência, todos temos o nosso papel a desempenhar. O que este bispo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que, na urgência, todos nós temos um papel a desempenhar. Ou seja, o papado, neste preciso momento, através das Nações Unidas, está desempenhando o seu papel. Assim como na primeira encíclica Laudato Si, foi enviado um recado para que os líderes globalistas pudessem tomar decisões importantes em favor das alterações climáticas, para que eles pudessem criar políticas, para que eles pudessem criar mecanismos, meios para que o mundo pudesse ser salvo. E ele deixou bem claro na encíclica Laudato Si que o domingo, a participação na Eucaristia aos domingos, seria importante como um meio, é como se fosse se dizer, Deus está dizendo que essa é a saída para que o clima e as alterações climáticas possam ser resolvidas. E lembrando, queridos irmãos, que quando entramos no período da pestilência 19, ou a pandemia 19, o Papa havia feito um pronunciamento bem interessante, que ele disse assim, ó, vocês não deram ouvido, estou parafraseando, vocês não deram ouvido, vocês não levaram em consideração a carta encíclica que eu escrevi sobre a proteção do meio ambiente. E ele dizia, a pestilência 19 é a consequência das alterações climáticas. E vocês não deram ouvido ao meu apelo. Agora está ali. Bem, irmãos, nós já temos tudo criado, só estamos fazendo o trabalho da edição. Gravamos recentemente uma nova matéria que nos anuncia que os cientistas estão dizendo, através da própria OMS, que está vindo ali uma nova pestilência, chamada de pestilência X. Tá? Daqui a pouco nós iremos fazer a apresentação desta atualidade profética. Tá? Está vindo uma nova pestilência. Os irmãos vão ver o que eles estão já planificando para esta nova pestilência. Não tem um ano, não tem uma data específica para o começo dessa nova pestilência. A pestilência chamada doença X. Segundo eles, esta pestilência é 20 vezes mais mortal do que a pestilência 19, que criou os lockdown, o fechamento, as fronteiras foram fechadas. Enfim, queridos irmãos, isso é muito importante que nós consideremos, porque esta encíclica vai trazer diante de nós muitas surpresas, e numa altura que já começa a se falar de uma nova pestilência, a pestilência X. Agora, aqui abaixo, este bispo diz algumas palavras bem interessantes. O bispo Arnold observa que há muitas razões para agir agora. Todos os continentes foram atingidos, e mesmo neste país temos visto seca e temos visto condições meteorológicas fora de época. Está afetando nossas lavouras, afirmou o bispo. Queridos irmãos, eu peço desculpa porque há aqui um ruído, né? Eu tenho um vizinho aqui ao lado que é serralheiro, né? E, enfim, espero que isso não esteja incomodando ali
a comunicação, né, que os irmãos tenham a possibilidade de entender que estamos aqui, então, passando como informação. Então, queridos irmãos, ao olharmos para esta observação feita por esse bispo, percebam que, primeiramente, ele deixou bem claro que agora o momento é sério, deve haver decisões firmes em relação a isso. E aqui, nesta outra parte, ele deixa bem claro que há muitas razões para agir agora. Vocês percebem que o apelo é para que se tome realmente uma decisão firme? Então, irmãos, podemos estar conscientes que a COP28, que vai acontecer nos Emirados Árabes, especificamente no Dubai, não será uma COP qualquer, queridos irmãos, será a COP de todas as COPs, será a COP decisiva. Eu não quero ser sensacionalista, nem adiantar muita coisa, porque são coisas que ainda não tivemos acesso, né? Vamos aguardar, mas pelas palavras incisivas aqui deste bispo, ele que é o responsável principal, o presidente sobre as questões ambientais nos Países Baixos, ali na parte da língua inglesa, ele está dizendo aqui que existem muitas razões, há razões para agirmos agora. O que é que ele disse? Todos os continentes foram atingidos, mesmo neste país. Vimos seca e temos visto condições meteorológicas fora de época. Está afetando nossas lavouras. Queridos, enquanto eu vos falo aqui, nesse momento, aqui o clima não está fácil, está quente, né? Sensação térmica está chegando a 42 graus, né? E nós já falamos isso, já apresentamos essa atualização profética sobre a onda de calor que está afetando o Brasil. E traremos ainda para os irmãos mais algumas atualizações de coisas que estão acontecendo agora aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Norte, fortes tempestades e cheias estão atingindo também outros países aqui da América Latina. Então, começa a se ver, queridos irmãos, que esta afirmação deste bispo católico começa a ganhar sentido quando ele diz aqui que há muitas razões para agirmos agora, né? E qual é essa ação? Colocarmos em evidência a carta encíclica Laudato Si, de que é a observância do domingo que precisa ser levada em conta para que a terra possa repousar e restaurarmos, então, o meio ambiente. Queridos, as coisas não estão para menos. Continua dizendo aqui, do ponto de vista cristão, Dom Arnold recorda que não podemos levar a sério os mandamentos mais importantes se não incluirmos a natureza e o meio ambiente. Se quisermos realmente amar o próximo, temos que cuidar do mundo em que vivemos, porque muitas pessoas estão sofrendo com as mudanças climáticas e saqueamos outras nações para nosso lucro. Isso tem que mudar, afirmou aqui o bispo Arnaldo. Então, queridos irmãos, são palavras bonitas expressadas, né, por este bispo. Realmente começa a se ver que o que está sendo apelado é muito bom, o que está sendo apelado é muito importante, mas para nós, o povo de Deus que conhecemos as profecias, ou seja, que deveríamos ter conhecido as profecias e os eventos que estão bem diante de nós, queridos irmãos, deveríamos com certeza, irmãos, estar olhando para esses eventos e compreendermos que algo tremendo e estupendo está para acontecer nos nossos dias. Queridos irmãos, nós viremos, assim que tivermos todas as informações completas,
estaremos aqui partilhando com os irmãos o que realmente está acontecendo neste preciso momento, o que está acontecendo no Vaticano, e estaremos então apresentando aqui para os irmãos aquilo que foi então a abertura e o apelo do Papa Francisco em relação a esta nova encíclica Laudate Deum. Que o Eterno possa abençoar a todos nessa nossa live emergencial, né, para colocarmos aqui os irmãos dentro da situação e das coisas que já estão acontecendo. Dizer que esse mês de outubro podemos aguardar que muitos eventos poderão ocorrer. Nós estamos vendo como o clima está cada vez mais instável. Ontem, por exemplo, aqui nós sentimos um vendaval muito forte que soprou aqui no Rio Grande do Norte. Tempestades terríveis estão levando casas, tetos estão sendo levados, ou seja, a cobertura de casas, de estabelecimentos estão sendo levados por ventos fortes. Enfim, então, se o Senhor nos permitir, então estaremos de volta para mais atualizações, para mais informações ligado aos eventos que estão ocorrendo bem diante de nós. Que o Eterno possa abençoar a todos. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.